Uma testemunha com o nome de Juliane Mercer identificou de que Ruby alegou tê-lo visto próximo ao local do assassinato agindo de forma suspeita. Ela estava dirigindo para o oeste após o outeiro gramado de Elm Street. Julia estava presa em um engarrafamento. Ela encontrou-se parada ao lado de um caminhão pick-up estacionado ao longo do calçamento. Ela viu um homem jovem, carregando o que parecia ser um rifle desmontado, ao lado dele o motorista, Jack Ruby. Ela relatou tudo o que tinha visto para o FBI. Jack Leon Ruby foi o dono de uma boate em Dallas que se tornou famoso por assassinar Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato de John F. Kennedy, a 24 de novembro de 1963, 2 dias depois de Oswald ter sido detido. Lee Oswald foi, de acordo com 3 investigações do governo dos Estados Unidos, o assassino do presidente John Kennedy, baleado em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. De acordo com investigações do governo dos Estados Unidos, Oswald atirou contra John Kennedy e 2 outras pessoas às 12h30 da tarde de 22 de novembro de 1963, resultando na morte de Kennedy. O relatório da Comissão do Governo para investigar o assassinato, divulgado em 1964, concluiu que as balas foram disparadas de uma carabina italiana calibre 6,5 mm que Oswald empunhou de uma janela no 6º andar do depósito de livros onde trabalhava, enquanto a comitiva do presidente passava pela Dealey Plaza em Dallas. Oswald foi preso 2 dias depois, em 24 de novembro de 1963, enquanto era transferido sob custódia policial da cadeia municipal para a cadeia estadual. Oswald foi baleado e morto por Jack Ruby, gerente de casas de prostituição com ligações com a máfia, de origem judaica e militante do Partido Democrata. Em 1964, a Comissão do Governo para investigar o assassinato concluiu que Lee Oswald agiu sozinho no assassinato do presidente Kennedy. O assassinato de Oswald por Jack Ruby foi realizado sem apoio de ninguém da polícia, que não houve conspiração nem de Oswald, nem de Ruby nos factos e nenhum agente do governo esteve envolvido em qualquer conspiração relativa aos crimes. Jimmy Garrison exerceu o cargo de procurador público do Distrito de Orleans Parish, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos da América, de 1962 a 1973. Garrison é mais conhecido por suas investigações sobre o assassinato de John Kennedy. Há quem pense que ele foi impedido por forças ocultas de desvendar um dos maiores mistérios policiais da história americana. Em 1988, lançou o livro J.F.K. Na Trilha dos Assassinos, onde anotou toda a fonte de pesquisa, todos os nomes investigados suspeitos do alto escalão do governo federal, da CIA e de Dallas, para de forma mais ampla revelar, citando documentos, testemunhas e montando um quebra-cabeça complexo, as questões sonegadas ao público pela Comissão Warren que o assassinato de John Kennedy não foi obra de um homem só, de um louco solitário, mas fora obra de gente do alto escalão e da máfia que lucrava com a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, naqueles anos. O filme J.F.K., de Oliver Stone, do ano de 1991, narra a história das investigações feitas pela equipe de Garrison, e toma como base seu livro de 1988. Lyndon Johnson foi um político norte-americano e o 36º presidente dos Estados Unidos, cargo que assumiu após o assassinato de John Kennedy em 22 de novembro de 1963 em Dallas. Membro do Partido Democrata do Texas, após não ter conseguido a indicação para presidente, ele recebeu a oferta de John Kennedy para ser seu vice-presidente na eleição de 1960. Kennedy sabia que ele não poderia se eleger sem o apoio dos democratas do Sul, que apoiavam Johnson. O irmão de Kennedy, Robert Kennedy, odiava Johnson por ter atacado a família Kennedy na campanha para a indicação do Partido Democrata. Robert nunca confiou em Johnson, tentou convencê-lo a mudar de ideia, mas o irmão estava determinado a seguir com Johnson. Depois da eleição, Johnson buscou aumentar sua influência dentro da Casa Branca. A equipe de Kennedy ridicularizava Johnson e seu comportamento bruto. Era sabido que Robert Kennedy e Johnson se odiavam. Em 22 de novembro de 1963,
John Kennedy foi assassinado a tiros enquanto visitava a cidade de Dallas, no Texas. Johnson foi então empossado presidente a bordo do avião presidencial no mesmo dia. A cerimônia aconteceu apenas 2 horas e 8 minutos após a morte de Kennedy. Ele e o serviço secreto estavam preocupados de que ele poderia ser o próximo alvo e então decidiram tirar o novo presidente de Dallas rapidamente indo para Washington. Isso deu para muitas pessoas a impressão de que Johnson estava ansioso para assumir logo o poder, surgindo quase que imediatamente teorias que implicavam Lyndon Johnson no assassinato de Kennedy.